Boa noite. Quero agradecer primeiramente pelo convite especial, né, feito pela nossa querida comportora Eleni, e dizer que estou muito feliz de falar com vocês sobre um tema que é extremamente importante, que é consagração. Meu nome é Maraísa Grace, eu sou psicóloga, sou líder de comportagem aqui na Associação Paulista Sul, e eu sou casada com o pastor Alex, eu creio que vocês já conhecem, porque nós já estivemos vários momentos aí na igreja, fomos muito bem recebidos, né? E meu marido também já pregou algumas vezes para vocês. Bom, gente, como o tema fala sobre a consagração, eu trouxe aqui, eu sei que a Bíblia está repleta de vários momentos ali que falam sobre esse tema, né, de consagração. Vem citando alguns exemplos. Eu trouxe aqui dois comportores, né, são estudantes de teologia do terceiro ano, estão quase formando, se tornando pastores. E eles vão falar um pouquinho, alguns exemplos que a Bíblia dá sobre consagração. E esse aqui é meu amigo, né, é o futuro pastor Luiz Henrique. Boa noite, gente. É um prazer de participar desse momento com vocês. Sempre importante nós buscarmos a Deus em oração, como é o propósito aí desse encontro, dessa vigília. E a consagração a Deus é algo que nós vemos em toda a Bíblia. Talvez uma das primeiras menções que a Bíblia faz à ideia de consagração pode ser vista em Êxodo, no capítulo 13, no verso 2. No momento em que os filhos de Israel, eles saem então do Egito e Deus faz um chamado a essas pessoas, para que elas não só aproveitassem a libertação que lhes for oferecida, mas que eles também pudessem consagrar, dedicar e entregar totalmente a vida, a mão e a guia divina. No capítulo 13, verso 2, diz assim, verso 1, começando, disse o Senhor a Moisés, consagre-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais é meu. O desejo de Deus, ao libertar o povo, era que não só as pessoas fossem dele, mas cada primogênito seria um símbolo da vida que Deus dera àquele povo e também a libertação que ele operava. Da mesma forma, também observamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 28, uma outra ideia acerca de consagração, no verso 41, que diz: E com isto vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Além do povo de Israel, que havia sido libertado por Deus, com mão forte a da escravidão egípcia, agora Deus também tem o desejo de separar pessoas para poder servir em meio ao sacerdócio, que também deveriam consagrar a sua vida perante o Senhor. Consagração não deve ser um momento pontual na nossa vida, mas deve ser um processo que ocorre a cada dia quando decidimos estar mais perto do Senhor. Muito obrigada, viu, Luiz? Jean François, também estudante de teologia, ele vai falar um pouquinho sobre o Novo Testamento, porque o Luiz citou alguns versículos do Velho Testamento, né? E agora o Jean vai falar um pouquinho do Novo. Quem que foi a pessoa que se consagrou, que se entregou para Deus? Quem foi, Jean? Bom, boa noite, né? Muito obrigado por ser convidado, estar participando. E seguindo a linha até do que o Luiz falou, no Novo Testamento, a ideia de consagração e consagração de pessoas continua. Jesus ele foi consagrado em seu nascimento, no texto de Lucas capítulo 2, a partir do verso 21, citando o texto que o Luiz leu de Êxodo. No verso 23, o motivo da sua consagração como por ser primogênito, era a citação do texto de Êxodo: todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício, segundo estabelecia a lei do Senhor, foram duas rolinhas, 2 pontos. A ideia é que Jesus ele foi consagrado, e consagração tem a ver com santificação, tem a ver com entrega de algo a Deus. E tem um texto do Novo Testamento, lá na carta de Pedro, que fala que nós somos nação santa, povo escolhido, né? E como várias vezes na Bíblia a ideia de santificação e de consagração estão sempre em paralelo, envolve separação, envolve um grupo especial, a gente tem que lembrar que para Deus, né, nós fomos separados. Né? Ele quer que nós sejamos separados, sejamos consagrados a Ele. E o motivo disso, como Pedro vai dizer em sua carta, é para que a gente possa contar ao mundo as boas novas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então somos consagrados e chamados por Deus para sermos separados, diferenciados. Bom, seguindo essa ideia do nosso comportor aqui, né, Jean François, que ele falou por último aqui que nós somos separados por Deus, né? E a partir do momento que eu entendo que eu sou separada, eu entendo que tudo que eu sou e o que eu tenho pertence ao Senhor.
E tudo aquilo que Deus nos deu é para servir a Ele. E Provérbios, capítulo 16, versículo 3, fala assim: consagre-se ao Senhor tudo que você faz. Consagre tudo que você faz ao Senhor. Quando ele fala tudo que você faz, é o seu trabalho, é aquilo que você faz no dia a dia, seja ele recreativo, seja ele de trabalho profissional ou não, mas tudo que vier à tua mão. E os seus planos serão bem-sucedidos. Consagra ao Senhor tudo que vier em tuas mãos, tudo que estiver em tuas mãos. E os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe que esse versículo aqui, desde cedo eu entendi muito bem e coloquei em prática na minha vida. Quando eu entendi esse versículo, que tudo que eu tiver nas minhas mãos eu devo consagrar ao Senhor e dedicar a Ele, eu entendi que as coisas não eram somente para o meu bem-estar, né? Mas que Deus tinha um propósito em tudo. Aos 10 anos de idade, isso mudou a minha vida, né? Eu não era adventista ainda, mas eu já entendi que Deus tinha um plano para mim. Eu morava numa casa que era do lado de um beco. Tinha um beco assim do lado da casa. Tinha 10 anos, nunca tinha visto tiro. E eu ouvi, tava limpando a frente da casa, né? Varrendo ali. E eu ouvi um barulho de fogos. Na mente da criança de 10 anos era fogos. Vários fogos, pra lá, pra cá. Nisso meu pai saiu de casa. E também ele, acho que pela experiência que ele tinha, né? Ele já sabia que ali não era fogos, era tiro. E eu, super inocente, peguei o lixo da frente da casa, atravessei o beco. E nessa travessia do beco eu ia jogar o lixo pro outro lado e ia ver os fogos. E nisso meu pai ficou me olhando, ele já preocupado, viu os tiros que era perto. E meu pai viu dois jovens com as armas, né? Com 2 armas, eles estavam atirando pro outro lado da rua e vinham atravessando o beco. E eu, inocente, estava com uma pá de lixo, indo também pro outro lado do beco, cruzei com os 2 bandidos. E nisso, um dos bandidos passou a caçada e caiu a minha pá de lixo no chão. E eu até xinguei ali, fiquei retada, né? Como diz os baianos, fiquei retada. E eu me abaixei para pegar aquela pá de lixo. O meu pai, ele ficou em pânico. Porque ele viu na hora que eu bati, meu ombro bateu no bandido e caiu a pá de lixo, ele viu que o bandido pegou a arma e atirou em mim. E eu levanto dali, eu só vejo meu pai desesperado, me acudindo, me balançando, falando: filha, 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 o que aconteceu, filha? Ele estava desesperado porque ele viu um bandido atirando em mim e ele pensava que eu estava morrendo ali. Mas nada tinha acontecido. Eu não estava sentindo nada. E ele ficou procurando a bala, olhava para um lado, olhava para o outro. Ele olhava ali na parede, olhava nos cantos. Eu nunca vi meu pai desesperado daquela forma. E ele olhou assim e falou: nossa, meu Deus, eu vi um bandido atirando em você. Como assim? Não aconteceu nada. E ele ficou assim, sem acreditar no que ele tinha visto, porque ele tinha visto o barulho da arma saindo, ele tinha visto o cara mirando em mim, eu tinha abaixado, mas não pegou em mim a bala nenhuma. Nenhuma bala pegou em mim. A gente não achou essa bala, sabe? Talvez você pense aí: deve ter sido o pai dela que se confundiu. Mas meu pai tem plena certeza que o cara atirou em mim. E essa bala não pegou. Eu, de verdade, acredito que meu anjo entrou no meio. Porque eu acredito que Deus, ele tem um plano especial pra mim. Não só tinha, né? Ele já realizou muita coisa, muita. Mas ele tinha um propósito, ele tem um propósito na vida, na minha vida. Como eu sei que ele tem na sua vida. Naquele momento ele estava me protegendo. Meu anjo com certeza entrou na frente e pegou aquela bala. E não permitiu que eu fosse ferida. E depois dos 10 anos de idade, com os 12 anos de idade, eu conheci a Cristo e me entreguei para Ele. E eu falei: Senhor, eu quero te servir. Não importa onde, mas eu quero trabalhar para o Senhor. E aí eu comecei, eu não gostava muito de ficar parada no banco, não sei você, mas eu nunca fui daquele tipo que fica sentada e ficava assistindo os cultos. Eu sempre gostei de ir lá na frente, participar. Eu gaguejava muito porque eu sou do interior de uma roça e não sabia muito bem falar, né? Até hoje eu tenho algumas dificuldades, mesmo sendo psicóloga. Mas eu gostava muito de participar, de estar na frente, de estar envolvida. Com 14 anos de idade eu me tornei líder. Eu fui no Clube dos Bravadores e eles me colocaram para ser secretária do Clube dos Bravadores com 14 anos de idade. Como era interior, não tinha muita gente, então já se tornei ativa como líder. Com os 16 anos eu me tornei líder de Caleb. 15, 16 anos. Eu era a primeira líder de Caleb. Eu fiquei durante 3 anos liderando a missão Caleb. Mas eu ficava triste, porque terminava a campanha, terminava ali o período da missão Caleb, e depois eu voltava para casa. E era muito pouco. Eu gostava tanto daquilo que eu ficava assim: nossa, isso é só um mês. Por que não pode ser o ano inteiro? Não existia ainda um ano em missão. Mas eu ficava louca, porque era muito pouco tempo. E aquele pouco tempo eu falava: nossa, eu preciso de mais tempo para poder salvar as pessoas, para poder dar mais estudo, para conhecer mais gente. E aí,
Deus ele me chamava nas madrugadas, né? Eu criei um costume de... Isso na Missão Caleb mesmo. Nós criamos um costume de ir nas madrugadas buscar o Senhor. E a gente escolheu um lugar na casa da Missão Caleb, onde os Calebs ficavam. E cada um se isolava ali de madrugada e começava a clamar a Deus, a ler a Bíblia, a ler o Espírito de Profecia. E aquilo nos fortalecia. E depois que terminou a Missão Caleb, eu também comecei a fazer isso na minha casa. Eu separava um lugar assim no quintal para poder buscar a Deus. E sabe, teve um dia que eu falei assim para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero trabalhar para o homem, eu quero trabalhar para Ti. Então eu não quero mais trabalhar com outras coisas para poder ganhar dinheiro. Se for para ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro trabalhando para a Tua obra. E me veio o desejo de ser pastora. Falei assim, olha, é uma profissão, por que não? Mas aí eu descobri que eu não poderia ser pastora, porque não era reconhecido, né? Não tinha mulheres pastoras. E eu falei, então eu vou casar com um pastor. E eu me determinei que ali eu ia casar com um pastor, porque eu queria trabalhar na obra, eu queria viver da obra, e eu queria continuar isso 24 horas da minha vida. E eu falava isso com os irmãos da igreja, os irmãos da igreja falavam assim, nossa, você é fanática? Porque eu falava direto, falei, eu vou casar com um pastor. Eles falavam assim, olha, você tá no lugar errado, você tem que ir pra São Paulo, pro IAN na Bahia, ou pro NASP em São Paulo. Porque aqui você não vai conhecer nenhum pastor, é final do mundo, você tá na Bahia, tipo, você tá no interior da Bahia. Qual pastor que vai vir aqui? Você não vai conseguir. E eu clamava a Deus, eu falei, Senhor, eu quero trabalhar pra Ti, então me guia, me leva. Aí eu conheci a comportagem. E a comportagem foi a chavinha que mudou a minha vida. Porque eu estava lá, eu tive que sair da minha casa, sair da minha terra e começar a ir em cidades que eu não conhecia para poder pregar o evangelho, levar o evangelho através da literatura. E eu fiquei na comportagem desde os 18 anos de idade, até hoje. Até hoje eu sou comportora. Se você fazer as contas aí, eu tenho 32 anos. É isso mesmo, gente. Já tem bons anos que eu tô na comportagem, sabe? E através da comportagem eu vim pro colégio. Eu comecei a estudar aqui no IAN, né? No IAI, no NASP São Paulo. E eu pensei o seguinte, Deus, Ele tem um plano maravilhoso pra mim. Então eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso buscar a Deus constantemente. Eu quero casar com o pastor. Eu quero trabalhar na obra. E eu vou à luta. E eu escolhi fazer psicologia. Mas não era porque eu queria ser psicóloga. Eu escolhi psicologia porque eu queria ajudar o pastor na obra. Eu fiquei pensando, qual que é o curso que vai me ajudar como esposa? E foi fazendo psicologia esses 5 anos no MASP que eu me dediquei completamente, né, à obra, porque me ajuda muito, muito mesmo. Me ajuda com os irmãos a entender melhor as pessoas quando a gente visita, quando prega, enfim. Mas foi nesse período estudando psicologia que eu ia no culto da mata. Não sei quantos de vocês gostam de ir no culto da mata, mas me falavam que o quinto domingo do mês era o domingo dos solteiros encalhados. E eu ficava, gente, eu preciso orar pelo meu pastor, que eu não conhecia ainda. E eu ia todo quinto domingo do mês. Inclusive, eu ia exatamente no quinto domingo do mês para orar pelo meu pastor, que eu não tinha conhecido. E eu clamava ao Senhor, falei, Jesus, eu sei que ele deve estar bem pertinho, talvez ele esteja até aqui, mas está tão escuro que eu nem vejo, não consigo ver. Mas que o Senhor me mostre essa pessoa. E aí foi uma das campanhas de comportagem que eu conheci o meu marido, o Alex. Ele se tornou comportou de uma campanha, que era aqui da PS, não era a minha campanha. E depois ele veio comportar na minha campanha. E aí ele se interessou por mim, né? E veio atrás e eu dei uma chance. A chance da minha vida. Na realidade, nas minhas orações eu sempre falava, Senhor, eu quero alguém que queira ser comportor, né? Que queira trabalhar como pastor de comportagem. Porque eu gosto tanto desse ministério que eu não queria sair dele. E eu orava pedindo a Deus um pastor de comportagem. E quando eu conheci o Alex, não tinha muito tempo que ele comportava, né? Mas ele era um bom palestrante, ele era um bom comportor, super esforçado, muito trabalhador. Eu falei, esse aqui, Senhor. Quando eu conheci ele, que a gente começou a namorar, eu tinha certeza. A gente demorou muito para casar, foi um período de 1 ano e pouco. Mas eu já tinha certeza que era ele. E por incrível que pareça, ele se tornou o quê? Pastor de comportagem, sabe? Foi no culto da mata, ali de joelhos, que muitas das vitórias que eu tenho hoje foi conquistadas ali, em oração. E lá no culto da mata eu aprendi que os meus joelhos dobrados, eles me levam mais longe que os meus pés. Meu querido, minha querida, quando você ora, Deus age. Não pensa que Deus não está agindo. Está agindo sim. Às vezes a resposta não vem hoje, mas ela vai vir. Acredita. Acredita no poder da oração.
esse livro aqui que eu tô lendo, né? Antes de dizer amém, ele fala muito, muito sobre oração. Ele fala muito sobre entrega a Deus, né? E falar com Deus. E às vezes nós somos, até o Max Lucado vem mostrando aqui, né? Que às vezes nós somos uns bobos de oração. A gente começa a orar e aí de repente os nossos olhos, a nossa mente começa a levar para outros lugares. E a gente fica só com aquelas orações de público, né? Mas de verdade, eu quero desafiar você, querida mulher, a buscar a Deus, a levantar de madrugada, a escolher um canto de oração na sua casa. Se você não pode ir para o culto da mata, faça um altar para o Senhor na sua casa, um lugar onde você consegue ali buscar a Deus, a estudar a Bíblia. Gente, eu sei que é muito corrido. Eu sei que a mulher ela tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, tem que trabalhar, tem que cuidar da mãe, tem que cuidar de toda a família. É multiuso, né? É igual o ombro, é multiuso. Mas nós não podemos deixar o que é prioridade. O Senhor precisa, aliás, nós precisamos que Deus seja prioridade na nossa vida. Nós precisamos disso. Porque quando eu coloco Deus como prioridade na minha vida, as outras coisas, todo o resto acontece. Todas as outras coisas dão certo. Quando eu coloco Deus como prioridade, Deus cuida das outras coisas. Eu sei, eu vou contar hoje um testemunho para a gente poder encerrar. Eu estava comportando, passei muito tempo comportando, mas a minha família não era adventista. E eu ficava falando assim, Senhor, manda anjos para pregar para minha família, Senhor. Manda anjos para pregar para minha mãe, porque minha mãe tomou estudo no mesmo período que eu, ela não se batizou por conta do sábado. Manda anjos, Senhor, para estar indo lá no interior da Bahia, mas para poder salvar a minha família, porque eu estou levando a mensagem de salvação para as outras pessoas aqui na comportagem e a minha família, Senhor, não esquece dela. Eu orei ali durante 6 anos, constantemente, em especial por minha mãe, porque eu sabia que ela tinha tomado estudo, mas ela não tinha aceitado. E você sabe que um dia, na campanha, uma das campanhas, né, a campanha que foi no Grajaú, ainda era Paulista Sul, eu recebi uma foto do meu melhor amigo, né? Ele mandou mensagem pra mim assim com a foto e falando assim, olha quem tá se batizando hoje. Sabe quem tava se batizando? A minha mãe. Ela tava uma foto no tempo de batismal. Gente, eu chorei de alegria. Porque eu falei, nossa, tanto tempo orando para que a minha família fosse alcançada. E olha que Deus, ele atendeu o meu pedido. Foi mais 6 anos orando para que minha mãe fosse batizada. E ali minha mãe tava descendo o tanque batismal e tava sendo batizada, sabe? Você precisa acreditar no poder da oração. Você precisa acreditar que Deus ele tem o poder para tudo e que ele está preocupado sim com as suas necessidades. Mas eu quero dizer uma coisa, a partir do momento que você dedica a sua vida para Deus, que você coloca Deus em prioridade, que você está fazendo a obra de Deus, Deus ele cuida da sua família. Deus ele vai cuidar do seu trabalho, Deus ele vai cuidar do seu casamento, mas coloca Deus como prioridade. Eu sei que por conta de várias atividades isso aconteceu comigo, não faz muito tempo. Eu me tornei mãe e todos vocês sabem que já é mãe, né? E a gente começa a ter mais atividade ainda. Ainda mais uma criança pequena que exige muita atenção, né? E aí eu lia muito o Espírito de Profecia, lia vários livros, como vocês podem observar. A gente tem uma biblioteca muito grande aqui, né? Mas eu deixei de ler. Eu começava a ler só um versículo por dia, 2, e lia a meditação, a lição, mas sabe que não era a mesma coisa de antes. Eu deixei de ir até o altar na minha casa, assim, que eu fiz para Deus, e ter um momento a sós com Deus, né? E fazer aquele culto com meu esposo, mas não era uma devoção pessoal. E aí eu comecei a observar esses tempos atrás, eu falei, não tá certo, não posso fazer isso. Eu preciso priorizar o que é realmente importante, e Deus precisa ser prioridade na minha vida. E eu comecei a voltar a ler. Eu voltei a não ler mais aqueles livros grandes, porque com tanta atividade a gente ficava um tão tempo. Mas eu voltei a minhas atividades de antes, a ler. Comecei a ler livros de oração, para me ajudar a orar mais, para me ajudar a buscar mais, a ler a Bíblia, dar mais prioridade à Bíblia do que à meditação.
do que enfim, a lição é extremamente importante, mas a Bíblia é importante. Ler a Bíblia, tirar um momento ali para estudar e a conversar com Deus. E a falar com Ele como nosso amigo, porque às vezes a gente pensa que Deus está tão distante, né? A gente pensa que Deus, que é um Deus assim, que não está tão preocupado com as nossas necessidades, mas Ele está preocupado, e Ele é um Deus de perto. Nós temos que conversar com Ele como nosso melhor amigo, como nosso Pai. Às vezes a gente está tão mal que a gente não precisa falar nada. Só ficar quieto ali e falar Pai, cantar uma música, um louvor de consagração, de entrega para Deus. Consagração é isso. É você dedicar a sua vida para Ele. E eu quero encerrar dizendo para você que você pertence a Deus. E que para você se consagrar a Deus, você precisa entender isso. Tudo que você fizer, tudo que vier em tuas mãos, faça com perfeição. Faça porque você pertence ao Senhor. Porque o que Deus te deu é para o serviço dele, é para a obra dele. E eu vou repetir o que está escrito aqui em Provérbios capítulo 16, versículo 3, que fala: consagre ao Senhor tudo que você faz. Os seus planos serão bem-sucedidos. Quando eu coloco nas mãos do Senhor tudo que eu faço, quando eu coloco nas mãos dele, quando eu entendo que tudo que eu tenho e que eu faço pertence a ele, então todos os nossos planos serão bem-sucedidos. Você quer ter sucesso? Então coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque os seus filhos nas mãos do Senhor. Coloque seu trabalho, coloque seu dinheiro, coloque tudo que você tem. Então você terá muito sucesso. Tudo será bem-sucedido. Quem diz não sou eu, é a palavra do Senhor. É isso aí. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês. Eu queria terminar com uma oração. Você ora comigo? Então feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, Paizinho querido, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom. Isso é tudo. Obrigada, Senhor. Nós queremos te rogar nesse momento que o Senhor nos ajude. Nos ajude a colocarmos tudo diante do Senhor. Nos ajude a entender que tudo que você nos dá não pertence a nós, mas pertence a Ti e ao Teu serviço. E nós seremos inteiramente felizes servindo ao Senhor. Você coloca esse desejo no coração de cada mulher, de cada pessoa que está ouvindo essa meditação. Senhor Deus, nós sabemos que você tem um plano especial para nós, então cumpra. Segundo o teu desejo e a tua vontade, nós te oramos, nós te rogamos isso, em nome de Jesus. Um abraço. Deus abençoe vocês. Bom sábado.